Slay travou. Boa noite. Hoje daremos início ao nosso segundo encontro do percurso de políticas públicas. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a Abrapso e o CRP pela parceria. Eu vou começar apresentando os convidados de hoje. Hoje a gente tem a Camila, que ela é formada em psicologia em 2018 pela UNAERP e ela atua há 12 anos em programas de atendimento às crianças e adolescentes em situações de risco. Ela atua como psicóloga clínica, atendendo crianças e adolescentes desde 2012. Ela é coordenadora geral da Associação Assistencial Dona Nair Manoelina de Oliveira, pós-graduada em Dependência Química pela USP de São Paulo, especialização em neuropsicologia clínica pelo Instituto Brasileiro de Neuropsicologia e ela é pós-graduada em neuroaprendizagem pela Faculdade Metropolitana de Ribeirão Preto. A gente também vai conversar hoje com a Maria Slay, que ela é psicóloga formada pela USP e tem mestrado e doutorado também na USP. Ela trabalha como psicóloga judiciária do Fórum de Ribeirão Preto em atendimento aos casos de violência contra crianças e adolescentes, especialmente violência sexual. A gente também tem aqui a Maria Cristina, que é psicóloga, especialista em saúde mental pela Fiocruz, especialista em saúde do trabalhador, especialista em gestão pública de saúde pela Universidade Federal de São João del Rei, tem aperfeiçoamento em álcool e outras drogas pela Universidade Federal de Santa Catarina, aperfeiçoamento em consultório da rua pela Fiocruz, ela é tutora da Fiocruz em saúde do trabalhador e do projeto Caminhos do Cuidado. Trabalha atualmente no programa DST, AIDS, tuberculose e hepatites virais da Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto. Hoje, quem vai mediar essa conversa e vai conduzir ela vai ser o Dário, que ele é o nosso representante da Abrapso. Muito obrigada, Dário, porque também ele é um dos principais, ele é uma pessoa muito importante para que esse projeto esteja acontecendo. Ele é psicólogo social, sanitarista e mestre em psicologia com MBA em auditoria de sistema de saúde. Ele atuou por 10 anos no SUS, nos programas DST, AIDS, saúde mental, saúde da família, política de drogas, humanização e educação permanente em saúde. Hoje ele atua como assessor legislativo na Câmara Municipal de Ribeirão Preto e na fiscalização e proposição de políticas públicas sociais. Eu sou Sara, diretora... Desculpa, gente. Eu sou Sara, diretora da Liga. Diretora de extensão da Liga de Psicologia e Políticas Públicas. E agora nós vamos começar a nossa conversa. Dário, por favor, com a palavra. Meu microfone está ligado? Estão dando para me ouvir? Sim. Então pronto. Então, primeiramente, quero agradecer demais, né, a todas que estão aqui com a gente, agradecer a Sara pela abertura, pela representação da Liga de Políticas Públicas. Eu estou representando a Abrapso, a Associação Brasileira de Psicologia Social, e temos também como parceria nesse percurso o CRP, o Conselho Regional de Psicologia, na pessoa do Leandro Gabarra, que coordena o Núcleo de Psicologia e Políticas Públicas do CRP aqui da subsede de Ribeirão Preto. Lembrando que esse percurso surgiu a partir de questões de graduandas da psicologia, que pela demanda, né, de entender melhor como que se dá a prática, né, da psicologia nas políticas públicas, como a gente dá uma melhor visibilidade. E em diálogo, né, com as graduandas da LIPS, com algumas graduandas de psicologia, né, da USP, algumas conversas, e também me chamou essa atenção, assim, de eu entender também como que nós psicólogos sociais que estamos atuando em políticas públicas, como que a gente dialoga, né? Então, um pouco da nossa intenção é iniciar alguns diálogos nesse sentido, né? Então, a gente vai fazer isso hoje.
A gente está aqui com a Cris, com a Camila e com a Marisley, né, minha veterana de faculdade, e a gente vai pedir para elas fazerem uma breve apresentação, um pouquinho de como é o trabalho delas, quem são elas, como é o trabalho delas, e a gente vai tentar, né, vamos fazer um diálogo sobre isso. Né? Quem que a gente pode chamar para conversar primeiro, ordem alfabética? A Camila, acho que ela caiu, senão a gente pode chamar a Cris Francelin. Eu posso começar, Dário. Bom, tá bom. Atualmente, fazem 10 anos, eu estou no programa DST-AIDS, tuberculose e hepatites virais da Secretaria Municipal da Saúde. Eu vim para o programa por causa da estratégia de redução de danos. Eu já tenho um longo percurso na saúde mental aqui em Ribeirão, e antes disso, e quando eu vim para o programa, a nossa ideia era ter agentes redutores de danos que percorressem as cenas de uso dos locais aqui em Ribeirão e que a gente propiciasse para eles uma atenção, um cuidado em saúde e também levasse para eles as noções de prevenção e distribuísse os insumos de prevenção, que seria preservativos, protetor labial por causa da hepatite, algumas mulheres usuárias de drogas que não queriam mais ficar gestantes, grávidas, a gente oferecia o Implanon, tá, que é um contraceptivo. E com esse trabalho, em 2016, o município resolveu alterar ele e passar para consultório na rua, tá? Além desse trabalho que a gente faz, e agora tem uma equipe exclusiva do consultório na rua, eu faço parte dele, meia boca, porque no outro tempo eu fico no programa DST-AIDS, eu tenho atendimento aos usuários portadores de HIV e também trabalhando na questão das diretrizes de como o programa vai se estabelecer, qual é a dinâmica que a gente vai fazer, como nós vamos trabalhar a prevenção e como nós vamos trabalhar os dados epidemiológicos, que a cada ano aumenta o número de jovens infectados pelo HIV. Então, eu fico algumas horas também no programa, tá? Acho que é isso que eu estou fazendo atualmente. Muito bacana, Cris. E você tem muitos anos de prefeitura já, né? Antes de ir do programa, eu vou fazer umas perguntas que você foi muito sintética. Você me lembrou até do Nietzsche, que falava que síntese é sinal das pessoas inteligentes. Né? Mas você, antes de trabalhar no DST-AIDS, você fazia quais ações na prefeitura? Eu sou psicóloga, né? Sempre trabalhei como psicóloga e compartilhei a gerência de um serviço de saúde mental, tá? Que era um grande serviço aqui em Ribeirão, que era o antigo ambulatório de saúde mental, e sempre fui inserida nessa questão de lutar pelas políticas públicas, ou de saúde mental, que desde 97, quando o Ribeirão começou a questão de álcool e outras drogas, e tinha a questão da troca de seringas, eu já estava junto com o programa DST-AIDS, tentando trabalhar essas questões. Eu estou aqui em Ribeirão já fazem quase 30 anos, mas eu tenho uma experiência em saúde mental, já vai fazer 40 já, está na hora de catar malinha já, segundo alguns, né? Eu, atualmente, assim, em termos do consultório na rua, eu estou lutando muito por uma política pública para as pessoas em situação de rua, tá? Por isso que eu ainda não aprontei a mala, porque eu acho que ainda é uma coisa que é muito defasada aqui em Ribeirão, a gente precisa lutar muito, estabelecer essa política. Satisfez, Dário? Muito bacana, Cris. Assim, eu acho que você é uma enciclopédia de psicologia para a gente, né?
Eu lembro, gente, assim, das fofocas da psicologia, que, por exemplo, a Cris, ela foi gestora do Conselho de Psicologia também, ela que escolheu o local da sede do CRP hoje, foi a Cris que escolheu em 1870. Então, assim, para a gente ver, né, como que é um processo. Brincadeira a data, né? Senão depois ela tá com o sapato vai voar em mim aqui. Não, mas não. ela que escolheu o lugar, né, da nossa subsede, né? Assim, tem muita história para contar, né? Foi em 97, Dário. 97. Eu lembro, Cris, eu estava no primeiro ano de faculdade, vocês fizeram um coquetel no dia do psicólogo, acho que para inaugurar a casa. Eu fui lá porque, lembra, Maris, a gente ia lá porque vocês davam uns vinhozinhos, a gente adorava como graduando, não é? A gente adorava os coquetéis do CRP do dia do psicólogo. E assim, tinha a gente dinheiro naquela queria época. Conhecer o que era psicologia, né? A gente queria conhecer, aprendia muito, conhecer os psicólogos, a gente achava chique. E eu lembro foi uma época muito importante, porque ali é estabelecer qual é a política de como psicólogo nós queríamos para a região de Ribeirão Preto. Mas é um embate muito grande em relação a isso. E eu ainda tenho, assim, eu acho que toda comissão gestora é vitoriosa, porque só o fato de tentar lutar pelos direitos do psicólogo é muito difícil. Muito. E parabenizo todo mundo que passou por essa experiência. É um espaço de muito aprendizado, né? Um espaço da gestão do CRP. É um espaço de muito aprendizado. Eu notei algumas perguntas aqui, Cris, em relação ao seu trabalho. Né? Eu te admiro muito como pessoa, assim, como liderança da psicologia, como profissional, assim, uma pessoa que eu me espelho muito, né? Mas eu vou deixar minhas questões guardadas aqui. Até né, da história da redução de danos que você traz, né? Eu entrei na graduação em 97, e posteriormente fui trabalhar também no programa de AIDS, trabalhei 10 anos, né? Eu fui entender o mundo como psicólogo a partir do trabalho com pessoas com HIV/AIDS e também como militante do movimento de pessoas que vivem com HIV/AIDS, como você também faz parte, né? E hoje, assim, eu estou no movimento LGBT, né? Estou na diretoria do Conselho LGBT em Ribeirão, que eu aprendi a discutir essas questões e me envolvi com o movimento a partir da discussão em relação das vulnerabilidades sociais, né? Enfim, e hoje a gente acaba colaborando com alguns movimentos de acordo com o que a gente pode. Né? Mas então, vamos seguir no nosso fluxo de apresentações. Queria pedir para a Marisley fazer uma apresentação. Pode ser, Maris, nessa mesma toada que a gente está? Tudo bem, Sara? Tudo certo? Sim. Então tá bom. Tudo certo. Ô, Maris, a sua conexão, seu microfone está mudo. Tem que desmutar. Pronto. Estão me ouvindo bem? Ouvindo super bem. Beleza. Bom, boa noite. Eu sou Marisley, psicóloga do Fórum aqui em Ribeirão Preto. Eu queria, antes de qualquer coisa, de qualquer fala, agradecer o convite, né? E principalmente parabenizar pela iniciativa, parabenizar pela liga, tá? De assunto assim tão relevante, que o nosso trabalho, o nosso fazer como psicólogo está, na minha visão, né, pelo menos, está muito ligado, intrinsecamente ligado às possibilidades dessas políticas públicas saírem do papel. Tá? Onde tem política pública, tem trabalho para a gente. Então, claro que a gente tem sempre a opção da clínica, que, de certa forma, independe disso, mas uma visão maior, né, de um bem-estar da comunidade, né, eu entendo que as políticas públicas, elas têm essa força, né, justamente de promover o bem-estar, que é onde a gente entra. E já que o Dário fez questão de pegar, né, as experiências do nosso passado, não tão distante assim, né, de uns 20 anos, não vou fazer muita conta aqui, mas eu, quando eu estava na graduação, claro que no meu currículo, e acho que do Dário também, né, Dário, você também não passou pela reforma curricular, mas, assim, a gente viveu uma outra realidade, né, então,
a oferta de disciplinas eram outras, né? Ainda não tinha, imagino eu, né, uma discussão assim dentro ainda do nosso espaço de sala de aula, né, como alunos. E que, no entanto, isso eu só fui entender, né, política pública, o que se tratava, para que servia, o que existia de política pública, quando eu passei a estudar para concurso público, né? Eu sempre, quando me formei, vou contar um pouco, tá, desse percurso aí, para fazer sentido o que eu estou dizendo. Quando eu me formei, e aí eu tenho um pezinho também na história do HIV, né, dos programas de DST, HIV, eu tinha, assim, para mim, de que eu tinha a necessidade de me fazer psicóloga como servidora pública, tá? Nunca tive, e até hoje eu acho que eu ainda vou descobrir, ainda estou me preparando para um dia atender em clínica, nunca atendi em clínica, tá? Não é o meu perfil. Né, eu gosto da psicologia social, eu gosto da ideia de atender ao público, de servir ao público, né, as pessoas que precisam do serviço público. Então, fui entender melhor o que é política pública à medida que eu precisei estudar para passar nos concursos públicos, né? E aí você vai estudar o que é SUS, o que é o SUAS, né? O que é uma LDB, né? O que, enfim, um mundo à parte que o qual eu não tinha ainda conhecimento, né? Pelo menos no meu período de graduação, eu particularmente eu não tive, apesar de ter feito toda a minha iniciação científica também ligada aos programas de DST-AIDS, né, com a população, né, de HIV positivo, mas olhar para essa questão da política pública propriamente, eu ainda não tinha me dado conta, talvez maturidade na época, né, eu acho que também tem isso. E aí, olha, vou te contar, quando me veio o convite, o primeiro e-mail, né, da Ana Carolina, me convidando, né, para juntar forças a essa liga, eu fiquei pensando, nossa, né, legal, já achei que era algo próprio do CRP, pensei comigo. E aí, para o meu espanto, não querendo diminuir a importância de forma alguma, mas para o meu espanto, se tratava do movimento de alunos da graduação. Eu fiquei admirada, tá? Porque é de um ganho, né, pensar que a gente já tem alunos de graduação com esse tipo de preocupação, com esse tipo de visão crítica. Puxa, se agora no começo da faculdade já está assim, imagina quando formar. Né? Então, isso dá um engajamento muito maior, né, para os trabalhos que vão ser feitos, para os estágios que vocês vão fazer, tudo mais, e para sair muito mais preparado também, né, mesmo que não atue diretamente dentro do serviço público, mas que tenha uma visão crítica sobre, né, o que movimenta, né, a nossa sociedade, que está enraizada, entendo eu, que estabelecida dentro das políticas públicas. Bom, feito todo esse preâmbulo, né, que eu só estou falando isso para elogiar justamente o papel da Liga, elogiar o movimento, elogiar a iniciativa, tá? Elogiar o interesse pelo assunto. A Duda me bateu. Tá, depois a gente conversa. Depois você bate nela. Tá. Algumas pequenas interrupções, galera, isso acontece com frequência quando eu faço algum trabalho aqui em casa. Feito isso, então eu queria contar um pouco do que eu trabalho. Vou falar agora do meu percurso. Então, eu já disse que eu, na faculdade, fiz iniciação científica com o mesmo orientador do Dário, Marco Antônio de Castro Figueiredo, né, mais conhecido como Marquinho. Trabalhei toda a minha iniciação com a questão da população HIV positivo. E de tanto que isso me inclinou e me interessou, que eu acho que aí eu já estava começando realmente a me ver como uma psicóloga social, ou com realmente muito gosto pela psicologia social, eu depois fui fazer um aprimoramento, né, que é o que a gente pode se dizer um comparativo a uma residência, né, fiz um aprimoramento de 1 ano de duração no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, né, o hospital de referência, né, sobre doenças infecto-contagiosas em São Paulo, e que até então, né, naquele período, pelo menos que lá estive, né, tinha uma demanda de praticamente 99% de pacientes HIV positivos, pacientes com AIDS já, na verdade, com a doença já desenvolvida.
E isso foi tomando uma proporção para mim, né, de entender justamente isso que a Cris falou, né, da gente entender o que são os dados epidemiológicos, entender o que isso representa na população, fazer a leitura, né, daqueles mapas, né, vamos assim dizer, os mapas estatísticos que são lançados de tempos em tempos, acho que era trimestral, parece que tinha um conjunto de publicações, agora não me lembro muito bem, mas de entender como é que isso repercutia na prática, de que era aquela população que eu estava atendendo, qual era o perfil daquela população que eu atendia. Bom, nesse interesse, eu parti para o meu mestrado, eu tinha, assim, muita vontade de continuar em São Paulo, mas, ao mesmo tempo, muita vontade de fazer uma pós-graduação mais voltada ainda para a questão da saúde pública, né? E aí prestei em São Paulo, na época prestei na PUC, né, na Psicologia Social da PUC, que também era a menina dos olhos, assim, para mim, tinha pessoas ali interessantíssimas, que eu queria muito, eu estava ali no Emílio Ribas, era bem perto ali da PUC, então eu frequentava muito a biblioteca lá, na época que eu fui fazendo o meu TCC e tudo mais, TCC do aprimoramento, né? E prestei aqui em Ribeirão o meu mestrado dentro da medicina social. Passei nos dois, tá? Mas optei por voltar para Ribeirão e fazer o mestrado na medicina social. E aí foi onde foi crescendo e crescendo mais ainda essa necessidade de entender mais o que há para além mesmo de si, o que é uma política pública que a gente lê, que a gente tem que implementar, o que está atrás disso, que leva à construção dessa política pública, né? E eu acho que o mestrado, pelo menos lá da medicina social, né, que é a saúde na comunidade, ele traz essa leitura, ele dá esse embasamento para a gente. Foi uma época, assim, que, olha, eu tive professores ali, eu acho que você fez também, não fez, Dário, na medicina social? Não me lembro. Desculpa. Você fez seu mestrado lá na medicina social, não fez? Não, eu fiz com o Marquinho. Ah, você fez lá na Psico mesmo? Isso. Ah, entendi. Mas você fez disciplina lá na medicina, não fez? Fiz disciplina com a que ajudou a gente a fazer o SEBS. Ai, meu Deus, esqueci o nome dela. Fiz disciplina. Aldaísa. Que era a minha orientadora, né, filha? Então é com ela. Orientadora. Aldaísa Chuchu, adoro. Ela parece um chaveirinho que dá vontade de botar assim dentro da caixinha e a gente carregar ela com a gente, que ela é um doce de pessoa. E ela ajudou a gente a fundar o SEBS em 2008. Ela deu muita força pra gente. São pessoas ali extremamente engajadas, né, e que fazem e fizeram história, né, da saúde pública, né. E dali, então, no segundo momento, né, aí eu falei, não, agora para, Marisley, agora vamos botar o pé, a mão, tudo na massa, vamos ver o que é que você aprendeu até aqui para poder trabalhar, né? E aí é onde eu comecei os concursos. Concurso, presta aqui, presta lá, graças a Deus foi uma época que abriu bastante concurso de prefeitura, fui prestando daqui com lá, passei nos par lá que eu passei, graças a Deus. Primeiro que me chamou, eu fui. Catei minhas malas e fui para Taquaritinga. E lá, né, olha, foi um samba do crioulo doido, porque lá eu passei por todas as áreas, né, eu comecei na educação, então isso me obrigou a conhecer, né, as leis da educação, a LDB, que eu não tinha afinidade, não tinha, assim, nunca tive identificação, mas me vi obrigada por uma questão de trabalho, obviamente. Não sei, não me lembro. Entendia Juan? Sim, entendia Juan, sim. Dava para ter aula com ele numa boa. Depois de lá, me mandaram para assistência social, onde na época que estava começando o CRAS, galera. Olha, eu não tenho muitas rugas aparecendo, mas eu sou da época que começou o CRAS. Eu comecei um CRAS em Taquaritinga, também dar estudar o SUAS loucamente, LOAS, SUAS, né? Assim, fui fundo nos estudos, e no meu último ano lá, depois, fui encaminhada para a saúde, para a área da Secretaria da Saúde, e aí sim, ligada ao programa de DST-AIDS, uma proposta muito mais de trabalhar com políticas públicas, justamente de prevenção,
não só de DST/AIDS, mas também de hipertensão, diabetes, enfim, uma série de eventos que a gente fazia dentro da cidade, o qual até me vi descendo o bloco do Batatão, o bloco da prevenção no Carnaval de Taquaritinga. Então, assim, a gente faz de tudo nessa vida como psicólogo, inclusive descer o bloco, né, porque estamos lá a trabalho. Olha que coisa fantástica, né? O que Taquaritinga me proporcionou. Eu tô lembrando que eu coordenava um bloco de carnaval em Jabuticabal também, era muito legal. Gente? Carnaval de rua, de lá de Taquaritinga, é o mais conhecido, gente, desculpa aí, mas era muito legal. Bom, nesse meio tempo, gente, eu comecei de novo a formigar e querer voltar para minha pós-graduação, fui prestar o doutorado na Escola de Enfermagem, que é onde tem uma pós-graduação multiprofissional. E quando eu fiz o meu mestrado, eu fiz algumas disciplinas na escola e fiquei, assim, de boca aberta, com um grau de organização, não querendo dizer que as outras não são organizadas, obviamente, mas, assim, o nível de integração da teoria com a prática, assim, eu sei que eu fiquei em love com a escola de enfermagem, e aí fui prestar meu mestrado lá, o doutorado, e aí eu já fui para uma outra vertente, fui trabalhar com algo mais específico dentro da questão da saúde mental, de mulheres, de mães, né, e aí já fui dando já um outro contorno, já nem tanto com a questão da política pública, da saúde pública mais amplamente, mas algo mais particular, dentro de processos mais individualizados, vamos dizer assim, do que propriamente algo amplo como a política pública. Bom, dito isso, aonde é que essa menina vai parar de falar e dizer que ela trabalha no fórum? Bom, gente, nesse meio tempo, quando eu estava em Itaquaritinga, veio a oportunidade de prestar o concurso para o fórum, e ainda trabalhando em Itaquaritinga, eu já estava começando o meu doutorado, né? Então, estava fazendo doutorado, trabalhando fora e estudando para o concurso, né? E aí, concurso é aquela história, né, minha gente? Você não basta passar, você tem que torcer para te chamar, torcer para o teu concurso não caducar. Enfim, depois de quase aos 45 do segundo tempo, fui chamada, né? E quando eu prestei para Jaboticabal, né? Então, tem uma divisão, cada área faz uma divisão do estado, né? Então, na assistência tem as DRADs, na saúde tem as regionais de saúde, e dentro do judiciário a gente tem as circunscrições, né? Então, eu prestei para a circunscrição de Jaboticabal, que Jaboticabal era comarca sede, ou seja, a cidade sede, por uma questão toda logística aí de quantas pessoas por vaga, etc. E tal, eu falei assim, eu quero entrar. Então, eu vou entrar, vou dar um jeito de entrar, né? Prestei para lá, pensando que no futuro eu conseguiria remoção aqui para Ribeirão. E foi o que aconteceu. Passei, fui chamada, quase caducando, né, o meu concurso, e depois em 2007, então, comecei, né, no judiciário, em Jaboticabal, e depois de 6 anos, já em 2013, então, consigo remoção aqui para Ribeirão. O que eu conto para vocês sobre o meu trabalho lá? Né? É uma outra... vamos dizer assim, tudo que eu tinha estudado, eu uso muito, né? Porém, demandou também estudar tudo de novo, mais ou menos começar do zero, começar a entender melhor o que é só, além daquilo que a gente estuda na teoria, ver aquilo acontecendo na prática, e mais ainda entender como é que funciona esse outro poder que é o judiciário, né? Porque até então eu estava só no executivo, né? Então, executar sempre foi muito a minha praia, eu sempre consegui me desenvolver muito bem executando, mas dentro do judiciário eu estou lá num outro papel, tá? Então, já vamos começar aqui a delimitar algumas coisas. Eu estou num outro papel diferente do que é o papel da Camila, diferente do que é o papel da Cris. Eu não estou para executar, né? Mas eu vou estar num lugar de, vamos assim dizer, de retaguarda. A gente costuma dizer que os casos que chegam para nós, né, lá no judiciário, à exceção de uma ou outra demanda, são os casos em que, justamente, sendo assim bem taxativa até, que eu posso dizer que quando as políticas públicas falharam, né, quando uma família se encontra numa situação de ter filhos com desproteção dos seus direitos, né,
e essa própria família também tendo os seus membros, né, em situação de desproteção, de vulnerabilidade, que leva aí a uma condição do judiciário ter que trabalhar, não intervir, porque a gente não faz intervenção, as questões chegam até nós, a gente não vai em busca das questões, né, as questões chegam até nós. E aí, então, é que a gente precisa ver o que foi que aconteceu. Espera um pouquinho, bem, a mamãe está trabalhando, espera só um pouquinho. Esse pode então, ser é onde... de tomar pode, iogurte, pode. Colocar o iogurte. Então, tá bom. Eita. Então, a diferença que eu gostaria já de trazer aqui para nós é que o lugar do judiciário é diferente de quem executa uma política pública, né? A gente vai estar lá para justamente ver em que condição aquela família se encontra, para também, de alguma forma, forçar, às vezes por meio de ofício, por uma demanda judicial, que aquela família possa ser inserida em algum serviço, possa ser inserida dentro de um atendimento, por mais que aquilo já tenha sido tentado, a gente tem a obrigação de fazer aquilo tentar de novo, até que se constate que não deu certo. E aí, em último caso, a depender da situação, vamos colocar a exceção, né? Vamos dizer, se a criança está numa situação de desproteção dos seus direitos, a situação mais drástica é a destituição do poder familiar. Então, a gente só chega a esse patamar quando tudo anteriormente já não deu mais certo, tá? Eu vou deixar para falar mais depois, já falei demais, cansei já de olhar minha cara nessa tela, não quero mais me ver, agora quero ouvir a minha amiga Camila, se é possível, Dário, estou tomando seu lugar, Dário. Eu fui ligar o ventilador aqui. Ai, tô meio com de calor. É verdade. Mas falei demais, depois a gente continua a conversa. Mas falou, eu tinha a função de dar um toque, olha o tempo, mas eu entrei na conversa com você, nem lembrei. Falou demais. Do toque, eu não tenho o poder de síntese que você falou. Do Nietzsche, né? Do Nietzsche. Mas você é uma pessoa muito inteligente, eu acho, também. Obrigada. Você é uma pessoa... Você esqueceu de falar uma coisa muito importante, que a gente pegava o ônibus junto, gente, para já. Verdade. E a gente ia 6 horas da manhã, o ônibus inteiro querendo dormir, a gente contando piada e rindo, e gritando. Aqui, né? Não era aqui. A gente quase caía do banco de tanto rir, que a gente queria rolar de tanto que a gente ria. Mas a viagem toda, sem e o ônibus exagero, inteiro xingando, a gente emanando bad vibes pra gente, que o pessoal queria dormir. Eu juro que a gente tentava fazer as pessoas dormir, mas não rolava, né? Mas tudo bem. A gente tá vivo, não aconteceu acidente, não aconteceu nada, estamos vivos. Bom, vamos lá, vamos seguir aqui. Camila, tudo, conexão ok? Fone ok? Camila Andrade, queria então pedir para você fazer uma apresentação, apresentar um pouco o seu trabalho. Ótimo. Bom, boa noite, né, a todos. Eu também gostaria, né, de agradecer a oportunidade de estar aqui falando com todos vocês. Eu compartilho, né, com a Marisley aí a impressão, né, desse movimento da Liga surgir ainda enquanto estudantes de psicologia. Isso também me chamou bastante atenção, então gostaria mesmo de reforçar e parabenizar aí o pessoal todo envolvido pela organização desse evento. Bom, vamos lá. Eu me formei, né, em 2008 pela UNAERP, aqui de Ribeirão Preto. Só um parênteses, Dário, você vai me desconcentrar se você Desculpa, mas esse cenário está muito colorido, eu achei lindo, aí tive que comentar, desculpa. Mas... Gente, mas vamos combinar, esse cenário está colorido, está maravilhoso. Tô brincando. Bom, então, desde a época ainda da graduação, trabalhar com a psicologia social foi a minha área de escolha. O meu TCC foi dentro, né, desse campo da psicologia. Eu fiz um TCC para entender um pouco das experiências de pessoas que viviam em comunidades aqui em Ribeirão Preto, né, em comunidades, entende-se por favelas. Logo que eu me formei, eu comecei a trabalhar numa unidade de semi-liberdade da Fundação Casa. Diferente das meninas, eu não fui para o lado do concurso público, eu fui para o lado do terceiro setor, que atualmente é conhecido por Organização da Sociedade Civil, anteriormente conhecido como ONGs, né, as organizações não governamentais.
Então, trabalhando em uma dessas instituições que fazia a gestão da política pública da Semi-Liberdade, né, da Fundação Casa, eu comecei a atuar lá como psicóloga, fiquei lá por 1 ano e pouco, logo a parceria do Estado com a instituição encerrou. Foi uma experiência bem bacana para eu conseguir entender um pouquinho sobre esse funcionamento, principalmente do adolescente em conflito com a lei, e todas essas nuances, né, que passam aí pelo judiciário, pelo pessoal da garantias de direitos, pelo sistema de saúde, né, sempre visando aí essa articulação com a rede. Depois desse período, eu participei de um programa que era financiado pela Petrobras na época, que chamava Saudável Parceria, e a gente prestava também por uma instituição, por uma organização da sociedade civil, e nós desenvolvíamos um projeto que à época chamava Saudável Parceria, e a gente prestava atendimentos para crianças e adolescentes que faziam uso de drogas e já se encontravam em alguma situação de prejuízo em relação a esse uso. Então, nós prestávamos atendimentos no campo da psicologia, da pedagogia, esporte, cultura, e tínhamos também uma assistente social para fazer a garantias de direitos que cabia a cada caso. Em 2012, eu fui para a Associação Dona Nair. Atualmente, aqui em Ribeirão, a associação atua com 3 frentes de trabalho, né? Mas lá em 2012, a instituição ainda era bem pequenininha, nós atendíamos 20 famílias, num programa que até hoje ele existe, ele se chama Se Cuida, com, assim, muito próximo o formato com o que era o Saudável Parceria. Então, prestando atendimento a crianças e adolescentes que faziam uso de drogas. E aí, assim, acho que é importante dizer para vocês, assim, essa diferença do terceiro setor, né? Porque o terceiro setor, ele pode também executar algumas políticas públicas, como também criar outros serviços. E o projeto Se Cuida, ele não se enquadrava em nenhuma tipificação, nem da assistência, nem da saúde propriamente dito. Porém, como era uma iniciativa da própria instituição, nós divulgamos aí para o município que nós existíamos, e as crianças e os adolescentes começaram a chegar até o projeto, por encaminhamentos do judiciário, do conselho tutelar, dos postos de saúde, dos CAPs, e assim a gente foi ficando um pouco conhecido na rede. 2 anos depois, nós fomos convidados pela Secretaria da Saúde a escrever um projeto em conjunto para o Ministério da Saúde, para a gente inaugurar aqui no nosso município a unidade de acolhimento infanto-juvenil. E aí sim, a Associação Dona Nair passou a executar uma política pública dentro da RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial. A unidade de acolhimento, para vocês saberem do que se trata, é uma unidade de acolhimento para até 10 crianças e adolescentes que estão já em situação mais abusiva do uso de crack, álcool e outras drogas, e que reconhecem que precisam de tratamento para lidar com esse momento do uso. É um tratamento de caráter voluntário, então os adolescentes que estão lá estão porque entendem essa necessidade. É um tratamento também baseado na política de redução de danos, tá? Então, a unidade de acolhimento, ela tem até 10 vagas para atender essas crianças e adolescentes. Então, assim, desde então, a minha atuação vem sendo nesses projetos da instituição. Em 2018, nós inauguramos uma outra frente de trabalho, que a gente chama de Se Cuida na Comunidade, entendendo que ainda tem espaços no nosso município que não prestam serviços dentro dessa especificidade, mas a gente desloca a nossa equipe até a comunidade para prestar atendimentos em grupo, e isso é feito em parceria, uma psicóloga e uma pedagoga, e tem um viés mais de prevenção de uso de drogas.
Atualmente, eu não atuo como psicóloga, eu não presto os atendimentos propriamente dito para os adolescentes, eu fico mais na parte burocrática, de papelada, de escrever projeto, de buscar editais, de fazer captação de recurso, para que essas políticas públicas ou mesmo esses serviços que são de iniciativa da instituição possam continuar a sobreviver aí e oferecer os serviços para os nossos atendidos. E, além disso, eu atuo também como psicóloga clínica. Eu costumo dizer que, às vezes, é um pouco para respirar toda essa demanda. Então, em 2012, eu abri um consultório, e aí, por algum período aí da minha semana, eu fico por lá, mas também sempre voltada para infância e adolescência nos meus atendimentos. Eu acho que é isso, por enquanto. Muito bacana. Sara, quer comentar alguma coisa? Tá ok? Tá tudo certo, eu só queria agradecer muito, assim, a vocês, a disponibilidade de vocês, por vocês estarem aqui com a gente, que vocês estão falando coisas, assim, que estão agregando muito pro conhecimento, assim. Tô gostando muito. Primeiramente, queria dar um beijo nas filhas da Marisley, uma fofa. Eu vi que uma bateu na outra e eu quero tomar iogurte. Ai, que fofura, gente. Eu quase fui aí para pegar no colo. Eu falei, vou bater na quem bateu em você, pode deixar. E, gente, desculpa. Quando a Cami começou a falar, eu fiquei encantado com o setting dela, né? Com o cenário. Esse azul com o vermelho do fone de ouvido, tá incrível, tá incrível. Eu queria fazer uma pergunta já para começar, uma questão. Se vocês já se conheciam anteriormente desse convite, e se vocês já trocaram alguma informação de trabalho, já surgiu alguma demanda que vocês atuaram juntas, como é que foi isso? Sim, na verdade, assim, né, no dia a dia, quando a gente começa a trabalhar, né, e colocar a mão na massa mesmo, às vezes a gente acaba se conhecendo muito mais por telefone, a gente conhece mais as nossas vozes do que os nossos rostos, né, assim. Pode crer. Isso eu acho que é bem parte do nosso dia a dia, mas já nos conhecíamos sim, inclusive temos alguns casos aí em comum, alguns, eu não sei nem se dá para dizer mais leves, mas outros bem mais graves, né, e então esse conhecimento prévio já existia, sim. Queria até trazer, assim, um exemplo, né, disso, de como que se dá um pouco aí, né, esse conhecimento dos profissionais da rede. Trazer rapidinho um caso para a gente ilustrar como que a gente acaba já, né, trabalhando um pouco em conjunto. Então, assim, trazendo um nome fictício, né, a gente vai trazer um pouquinho, assim, do caso da Maria. Mas não sei, mas tudo bem, pode seguir. Bom, estamos então... no YouTube, pode seguir. Eu vou fazer, assim, um recorte bem breve, tá? Para vocês entenderem qual foi a função da Associação Dona Nair, principalmente a unidade de acolhimento, em relação a esse caso, e as meninas vão complementando o que cada setor pôde fazer ou não sobre isso, né? Então, assim, a Maria, desde os 7 anos, ela apresenta problemas em relação ao uso de drogas, ela vem de uma família na qual tanto o pai quanto a mãe também faziam uso de drogas, tinham práticas de prostituição, de pequenos furtos, né, de alguns delitos. Enfim, quando ela chegou para a gente, a Maria não apresentava prejuízos cognitivos, né, ela já apresentava uma defasagem escolar até pela realidade em que ela vivia. Ela já tinha um histórico de comportamentos agressivos, dificuldade em lidar com limites, uma tolerância baixíssima à frustração. Ela já tinha passado por alguns acolhimentos no SAICA, né, que é o abrigo do município, né, o serviço também de acolhimento, e lá também manifestando esses comportamentos auto- e heteroagressivos, né. Mesmo com algumas articulações da rede, que a gente vai tentar trazer isso para vocês, a Maria foi intensificando o uso de múltiplas drogas, e passou a viver em situação de rua, passou também a se prostituir,
O suporte familiar sempre foi ou fragilizado ou nulo, né? Ela passou, nesse histórico todo, por 2 internações psiquiátricas, e ao longo dessas tentativas, né, de intervenção, é onde a gente encontra a Marisley numa audiência, onde liga para a Cristina e pede um socorro para uma avaliação dentro, né, do serviço em que ela trabalha. Principalmente porque a Maria também tem um histórico, né, de ISTs ao longo da vida e que precisou de muito tratamento. Maria é um caso que movimenta a rede, né, que faz a gente lá da unidade de acolhimento, às vezes até se descabelar por não conseguir mais oferecer um tratamento de qualidade em meio aberto, entender que por vezes ela precisa ser reavaliada, né, por uma equipe de psiquiatria, repensar essa estratégia de tratamento, de repente ir para uma internação mais fechada, onde ela consiga ficar um pouco mais contida, e aí para isso envolve o judiciário, que é onde o juiz chama, né, os técnicos para serem ouvidos, e aí é onde a gente se encontra também. Acho que assim, que movimenta, né, como a Camila falou, movimenta diversos serviços, né, pela demanda, pela complexidade da demanda. E, ao mesmo tempo, por mais que a gente tente fazer todo esse movimento, né, de meio que cercar, né, como se fosse uma coisa meio, uma meba, assim, meio sem formato muito certo, né, e aí você tenta ir cercando com os serviços, tenta ir cercando, ainda assim isso escapa, foge do nosso controle, né, e dentro do judiciário, né, de tempos em tempos, a gente... Agora, no prazo de 3 meses, né, antes eram 6, agora reduziu para 3 meses, a cada 3 meses ocorrem o que a gente chama de audiências concentradas, que seria o quê? Né? Dentro da vara da infância, cada criança que se encontra acolhida dentro de um programa de acolhimento, dentro de um serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes, conhecido pela sigla SAICA, né? Aqui em Ribeirão é apenas SAICA, em outras cidades pode ser SAICA Joana de Ângeles, como tem lá o de Jabuticabal, né? Aqui em Ribeirão é somente SAICA. Então, a cada 3 meses, cada caso, né, cada criança ali tem um processo, e cada um desses casos são discutidos. Tomando tempo de judiciário, vai vendo, e assim mesmo também, não só no judiciário, mas no executivo, todas nós aqui, com o tempo que a gente vai tendo de trabalho, a gente vai vendo que essas situações, elas são transgeracionais, né? Infelizmente, porque eu acho que mais do que ser transgeracional mesmo, no sentido de uma psicodinâmica de família, é perceber que passam-se as décadas e as nossas políticas públicas ainda não conseguiram, de fato, atender às necessidades dessas vulnerabilidades extremas, né? Ou por que chega a essa vulnerabilidade extrema? Não, é assim, só lembrando, né, que aqui a gente está reunindo uma série de demandas com as quais a gente lida, né, dentro desse caso que a gente está chamando de caso Maria, né, que me lembro, assim, de casos anteriores, de famílias, mas tem tantas outras com essas mesmas necessidades ou mesmas complexidades, na verdade. Então, não estamos falando de um nominalmente, né, a gente está falando de várias famílias que vivem isso, né? Sim, são várias Marias, né? E o que a Cris trouxe, né? Eu acho que fala muito, né, Cris? Assim, se a gente for pegar desde a época do ECA, né? Quando que o ECA começou? A gente comemorou aí 30 anos de ECA, né? Então, quando que de fato o nosso estatuto começa a sair do papel, né? Quando que, de fato, os municípios entendem, né, que é responsabilidade do município, né, executar o que o ECA prevê, sabe? Então, eu acho que o entendimento do que é, né, uma lei, um estatuto, né, a gente está falando do Estatuto da Criança e do Adolescente, tem o Estatuto do Idoso, tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, com necessidade com necessidades especiais, mas até o momento que esses estatutos saem do papel, leva um tempo, sabe, tempos, assim, de gerações, né, e que então a gente fica com essas lacunas. Talvez hoje, creio eu que talvez a gente possa ainda ter à disposição, né, serviços mais específicos que possam ter
se fosse pegar esse caso da família Maria, que pudessem ter atendido de forma mais completa, não sei se é essa palavra, porém, isso não ocorreu lá atrás. Talvez hoje poderia ser diferente? Poderia, mas não dá para afirmar, porque a questão da política pública, né, os serviços públicos, né, o qual eu estou me colocando, a Cris e a Camila como o terceiro setor, é um cobertor muito curto, né, a gente puxa de um lado para descobrir do outro, né, e aonde que entra o judiciário nisso, né, a gente fica meio que num papel, assim, de vilão para os serviços do executivo, né, porque ao mesmo tempo que a gente quer estar junto, a gente quer ajudar a pensar, a gente quer, eu acho que nós todas que estamos hoje trabalhando como equipe técnica, né, teve raríssimos casos de quem já entrou direto, que se formou e entrou direto para o judiciário, mas todas nós ali tivemos uma história anterior dentro do executivo, então a gente quer também fazer acontecer, a gente quer muitas vezes atuar, quer acompanhar aquele caso, mas a gente não pode, não faz parte da nossa atribuição de trabalho, né? Eu estou ali para fazer uma avaliação daquele momento do caso, né? E apresentar para o juiz os subsídios para ele saber como que ele vai conduzir o processo daquela criança, como se ele vai realmente determinar o afastamento, se ele vai determinar a ação de destituição de poder familiar, né? Então, o nosso papel como judiciário, né, muitas vezes colocado em xeque, ele é diferente, né? A gente quer estar junto, quer formar parceria, mas ao mesmo tempo a gente fica um pouco no lugar de cobrar, né? Então, é onde começa a disparar os ofícios, que todo mundo odeia, né? Chegou o ofício do juiz, que inferno, não temos mais vagas, né? Mas a gente tem que provocar isso para justamente mostrar para quem está, né, acima de nós, que precisamos de mais abertura de vagas para aquele serviço, que precisamos de mais profissionais para aquele serviço. É um jeito que talvez penaliza quem está trabalhando, penaliza, né? Mas, por outro lado, eu não vi além, quer dizer, temos outros caminhos sim, tá? Mas que eu ainda estou vendo que são morosos, na verdade, né? São morosos. E o judiciário ele não pode ocupar o lugar de fazer as coisas. Quem faz é o executivo. A gente está, de alguma forma, para fiscalizar aquilo aconteceu ou não. Quem ia falar comigo? Cris? Marisley, eu, por outro lado, mesmo estando no papel de executora, eu sinto muitas vezes, assim, eu falo, poxa, o judiciário podia mandar um ofício cobrando alguma coisa, a gente precisa fazer alguma coisa. E eu vejo, nunca vejo essa questão que o judiciário está sempre cobrando. Eu vejo que o judiciário está mostrando que a saúde está falhando como política pública e promover o acesso à saúde dessas pessoas, ajudá-la no que for possível. Então, eu nunca vi, nesses meus mais de 30 anos de experiência, o judiciário como não parceiro. Eu acho que é muito parceiro. E eu percebo que algumas vezes, para a política pública ser executada, ser trabalhada, nós, como psicólogos, temos que sair da nossa caixinha, tá? E procurar ajuda no judiciário. Quantas vezes a gente não bate na porta de um juiz, de um promotor, para pedir, ó, está acontecendo isso, eu não consigo. O que o senhor pode estar cobrando em relação a isso? Porque todos, assim, nós, por exemplo, eu sou tarefeira, tenho um gestor acima de mim, que tá, nem vou colocar o secretário da saúde, tem o gestor que é o prefeito. E você sabe que eu ainda não consigo entender o porquê que não se faz política pública numa cidade como essa de Ribeirão Preto, que teria tudo para fazer. É um desabafo, viu, gente? Eu compartilho do seu desabafo, Cristina.
E penso que é isso mesmo, né? Eu acho que os nossos serviços todos têm os seus limites, né? Principalmente para casos complexos, a gente acaba, de fato, tendo que dar conta, né, de alguma forma, ou tentando dar conta desses casos. Mas eu penso assim, sempre que... Tem uma coisa que eu gosto muito de pensar, que é o seguinte: nós temos inúmeros serviços que compõem a rede do nosso município, mas cada um desses serviços é formado por pessoas. E quando a gente busca, né, alguma forma de se relacionar com o técnico que está no serviço de lá, talvez as intervenções que a gente precisa para cada caso se tornem um pouco mais branda, até mesmo pelo diálogo, pelo ouvido amigo que aceita o nosso desabafo, né, que se preocupa também e que entende principalmente a limitação de cada um dos nossos serviços, né? E eu acho que tem uma outra questão que é importante colocar aqui, é que esse caso que a gente está trazendo, claro, né, gente, assim, é um caso que a gente apresenta alguns dados alterados, justamente para a gente preservar todas as questões éticas, né, e que a Maria, ela tem as suas especificidades, mas, enfim, assim, para dizer que no geral, a gravidade é essa. E, de fato, assim, um município do tamanho de Ribeirão Preto, ainda existem muitos furos e muitas falhas para dar conta das nossas Marias e dos nossos Josés. Alguém quer comentar? Uma coisa que eu aprendi... Pode falar mais. Só falar um pouquinho, Dário, que eu aprendi isso quando eu trabalhei lá em Jabuticabal, né, lá no fórum de lá, que é realmente o que significa trabalho em rede, né? E a gente, quando começou isso por lá, né, foi justamente nesse momento que se inicia, né, esse movimento das audiências concentradas, né? Então, o Conselho Nacional de Justiça, ele determina, determina, então, que na época, a cada 6 meses fosse feito as audiências concentradas, e nesse momento, né, a gente se viu, de certa forma, obrigado a colocar dentro do mesmo espaço diversos serviços que trabalhavam com aquela mesma família, com aquela mesma criança, né, e aí a gente vai se dando conta de que a gente está falando, muitas vezes, de um mesmo serviço, com uma mesma pessoa, que para um caso tomou um tipo de conduta, para outro caso, talvez parecido, tomou um outro tipo de decisão. Enfim, o que eu quero dizer, né, a questão do trabalho em rede, como é o que a gente está conversando agora, que nada mais é do que isso, né, dessa articulação de serviços, eu entendi quando eu trabalhei com essa questão do trabalho em rede, que passa muito mais a gente entender que o caso não é do judiciário, o caso não é da ONG Dona Nair, o caso não é do programa que a Cris trabalha, do DST-AIDS, IST-AIDS, né? O caso é a família, tá? Então, pensa assim, a família, tá? Isso aqui, cadê aqui, ó, família, tá? É isso aqui. Tudo gira em torno da família, tá? Os nossos serviços, eles não podem se sobrepor às prioridades dessa família. Muitas vezes a gente tem que ceder, muitas vezes a gente tem que ir um pouquinho além, né? E o diálogo, né, com os outros técnicos, né, que atuam nos outros serviços, ele tem que ser, acho que, como a Camila falou, né, esse olhar, esse ouvido do desabafo e também o ouvido de entender a limitação do serviço. Né? Porque assim, você acha que, mas eu encaminhei para o posto de saúde para fazer terapia no posto, por que não fez, né? Por isso que está assim, por isso que a criança ainda não melhorou, porque não tem vaga para fazer terapia lá no postinho que ela mora ali perto. Então, peraí, eu jogo a bola para o outro, a batata quente para o outro, como se o outro fosse magicamente resolver, né? E a gente tem que sair desse pedestal, né? Do tipo, mandei o problema para você que não resolveu, estamos agora com um problema, e aí? A gente tem que, na verdade, enxergar que é para além, né? Enxergar que os serviços têm limites, enxergar que os serviços não conseguem
fazer mágica, né? Então, é onde vai justamente essa atuação do trabalho em rede, que é algo bem assim, sabe, nas minúcias, os ajustes finos que são necessários, né? E isso que eu vejo que pode fazer muita diferença mesmo no trabalho com essas famílias, né? Quando a gente sai um pouco do lugar de ser só quem está ali como psicólogo clínico, psicólogo da escola e tudo mais, e vai para além, para conhecer além de quais são os outros serviços que essa família passa, né? Como que essa família se mostra nesses outros serviços, aonde que ela consegue, de fato, se vincular, por que tem serviços que aquela família se vincula e tem serviços que ela não se vincula, né? Aonde que está falhando, se há uma falha, o quanto que a ausência daquela prestação de serviço vai fazer para aquela reorganização da família. Então, mais até do que o caso em si, é a gente olhar para o nosso colega, olhar para a nossa rede, né? E aí eu acho que foi muito feliz que, nesse período, né, a gente conseguiu entender que o judiciário também ele faz parte justamente dessa rede, como a Cris falou, né? Ainda que a gente esteja num outro tipo de fazer, né, mas estamos também nessa rede, né? A gente também está aqui para ajudar, se até o limite que vai, olha, eu não consigo, agora precisa sim do Ministério Público atuar, precisa, vamos chamar o promotor, vamos discutir o caso com o promotor, vamos levar para o juiz se tem essa possibilidade de propor essa ação, né? Vamos falar com o pessoal do setor técnico, se já conhece esse caso de muito tempo, quais foram as perspectivas anteriores, o que a gente pode fazer daqui para frente. Então, envolve não digo nem esforço, né? Mas acho que assim, é sair da zona de conforto, eu diria, sair da zona de conforto. Não dá para a gente ficar só esperando dentro do nosso serviço que as coisas irão se resolver. É a gente sair do nosso lugar e fazer esses vários diálogos, né? Sim. Isso até me fez pensar, Marisley, uma fala que é muito comum na nossa prática, eu não sei se vocês corroboram assim com isso, que mas pensando, né, em algum caso aí em específico, não, mas isso daqui é um problema da saúde. Não, mas agora isso daqui é um problema da assistência. E aí, ao invés de agirmos em rede, a gente age num jogo de empurra-empurra. Com o tempo, né, com a prática, se a gente não toma conta com o nosso botãozinho do automático e vai fazendo e vai jogando e vai, não, isso daqui ó, é um problema lá do judiciário, eles que resolvam, eu não quero nem saber. Se a gente não né, se observa e tem esse espaço, né, até para se autocriticar e pensar, opa, peraí, porque no momento em que eu faço isso, não, isso daqui é um problema da assistência, não tem nada a ver comigo, quem eu estou prejudicando é o meu atendido, né? Quando, na verdade, eu fico pensando sempre muito nisso, assim, como isso pode ser um problema da assistência se o sujeito é um só? Se o problema que impacta a falta da garantias de direito que foi lá atrás, provavelmente é o que hoje faz essa criança usar o crack da forma que ela usa, né? Então, eu penso sempre que esse discurso ele precisa, na nossa prática, no nosso dia a dia, cada vez mais cair por terra e a gente ter essa força de pensar que nós somos uma rede por um sujeito, assim. E nisso que eu acho que entra muito Inclusive, esse Camila, papel da Liga também. Posso falar? Sim, desculpa, Cris. É isso que eu queria falar, porque até um tempo atrás, as pessoas achavam que a política pública só era do governo, era o governo que tinha que fazer a política pública. E nós sabemos que hoje é uma cogestão, tem que ser os cidadãos e o governo, e os políticos. E eu acho que essa iniciativa da Liga é muito importante em relação a isso, porque os atores da política pública atualmente somos todos nós. Nós não podemos deixar só no poder legislativo, no poder executivo. As eleições estão aí, passaram já, mas eu acho que nós, como cidadãos,
Temos que trabalhar essa política pública e não deixar a cargo do outro. E eu vejo muito dentro da profissão de psicólogo, porque eu acho que tem muito psicólogo que fica sozinho no consultório, tudo isso, como ele não achando que aquilo não faz parte dele, tá? Por exemplo, muitas vezes eu ia muito ao Conselho Municipal de Saúde, há uns anos atrás. Aí o pessoal ficava assim, mas eu não sei o que você veio fazer aqui. Isso não é uma atividade de uma... Eu falava, gente, eu sou cidadão, eu tenho que estar aqui, eu tenho que participar, eu tenho que entender. E as pessoas achavam que não, tá? E com o tempo isso começou a mudar, é uma brincadeira, mas em 90 e pouco, na hora da apresentação, todo mundo falava, e você, quem é? Né? Eu falo, eu sou a cidadã que estou aqui, a cidadã Cristina, tá? Mais alguém quer fazer alguma colocação? O pessoal que está acompanhando a gente no YouTube, se quiser encaminhar alguma pergunta, alguma questão, também a gente vai apreciando aqui. O Vinícius fez uma pergunta sobre o papel da polícia no contexto das políticas públicas. O Vinícius, eu acho que a gente não vai saber responder, porque não é o foco da nossa conversa hoje, viu? A gente está discutindo especificamente o papel da psicologia nas políticas públicas, né? Com uma espécie de psicólogos que atuam em determinadas áreas. Né? A gente não tem... o foco não é para discutir o papel da polícia, né? Eu acho que... Não sei se alguém é especialista no caso, mas eu não sou. Não sou especialista, não, mas eu queria fazer um comentário aí para não deixar também, né, sem falar nada, mas a polícia, ela está dentro das políticas de segurança pública, certo? Então, o que o Vinícius, como estudante ou como formado, psicólogo, cidadão, como a Cris falou, pode começar a fazer, entra no site da Secretaria Nacional de Segurança Pública, vê lá, fuça lá, vê o quanto de material bacana que eles têm sobre violência doméstica, sobre a violência em tempos de pandemia, sobre o mapa da violência no Brasil. Então, a polícia, ela não é só aquele que está na rua, tá? É muito mais do que isso. Também é um serviço, baita de um serviço também, com pessoas que pensam as políticas de segurança pública, né? Então, o que a polícia tem a ver? Acho que a gente tem que chamar a polícia para conversa, sabe? Quando eu, de novo, falo muito dessa minha experiência de jabuticabal, porque foi um período, assim, muito produtivo na minha vida, que eu vivi fazendo muita coisa dentro do judiciário. E a gente tinha esse papel também, chamar a polícia para conversar, vamos falar desses casos, vamos falar desses jovens, vamos falar de como é que a gente vai abordar quando tem esses casos de festa, que tem jovem que está bebendo, como é que a gente faz isso, como é que não faz aquilo. Enfim, vamos chamar para o diálogo, né? Mas dentro dessa questão de tudo isso que a gente está conversando, a polícia, ela tem o seu papel também. Não é de repreender apenas. A repressão faz uma parcelinha. É muito maior do que isso. Tá? Então, sugiro que entre no site da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Você vai achar assim, uma infinidade de materiais fantásticos. Muito bacana. E assim, esse diálogo, ele é possível, né? Isso me fez recordar aqui uma passagem, que logo que nós inauguramos a unidade de acolhimento aqui em Ribeirão, o município estava num movimento, né, de compor o serviço da RAP, né, da Rede de Atenção Psicossocial. E eles equiparam a guarda municipal com alguns veículos, né, em relação a essa questão para abordagem de usuários, né, de drogas na rua e tudo mais, e nos chamaram para esse diálogo com os policiais, justamente para tentar fazer essa sensibilização enfim, dessas pessoas que vivem em situação de rua, usando drogas na rua, e como olhar para eles, e como abordá-los, e como... Né, o que é possível ser feito. Às vezes o policial não sabe muito nem para qual serviço encaminhar quando aborda uma pessoa assim na rua. Então, esse diálogo, ele é necessário e ele é possível também.
Meu microfone está, né? Tá aberto. Eu estou lembrando também, Vinícius, ele está comentando aqui que é policial militar e estudante de psicologia. Eu estou lembrando aqui também eu também trabalhei com política pública, né? Hoje eu sou assessor do Poder Legislativo, mas eu lembro de uma experiência, assim, quando eu trabalhava no programa de AIDS, muitas situações a gente tinha uma parceria com a Polícia Militar e fazer trabalhos lá do município que eu trabalhava, né, que é Jabuticabal, e de cidades da região, porque a PM ela se organiza também territorialmente, né, por região. Então a gente fazia alguns diálogos com policiais sobre alguns temas, vulnerabilidade social, a própria questão de DST-AIDS, né, uma série de questões, corpo de bombeiros, né. E eu estou lembrando de uma situação que a gente teve, não sei se vocês vão lembrar, a gente teve alguns anos atrás uma ocupação dos estudantes secundaristas nas escolas públicas, né? O pessoal fez uma série de ocupações em Ribeirão Preto. Ocorreu, se eu não me engano, a ocupação do Otoniel Mota. E aí, na ocasião, o comandante da Polícia Militar chamou o comandante Fabres. Ele já está aposentado hoje, fiquei muito amigo dele. Ele chamou o Conselho de Psicologia, na época eu fui representando o CRP, o Conselho de Psicologia, para a gente fazer um diálogo, porque, né, segundo o comandante, ele falou assim, olha, se o governador mandar eu desocupar, eu tenho que desocupar, eu tenho que obedecer essa ordem do governador, né? Então eu preciso de ajuda da comunidade, né, para dialogar com os estudantes, para a gente tentar uma solução, né? Porque o comandante, ele tem que seguir a ordem do governador. E aí, foi muito bacana, porque para mim, eu gostei muito da postura dele, achei uma postura muito humana, um cara muito sensível, né? A gente fez um diálogo com os estudantes, foram vários advogados da OAB, participou do processo, uma série de coletivos, né? E a gente dialogou com os estudantes no processo, eles já estavam há um tempo, né, naquele processo de ocupação, e a solução foi a mais pacífica possível, né? E eles chamaram, inclusive, o Conselho de Psicologia para ajudar na mediação daquele processo. E foi muito bacana, porque a gente ia conversar com os estudantes na mediação, né? E o pessoal da ocupação, e também na escola, os estudantes estavam usando a ocupação como espaço de empoderamento político, deles discutirem entre eles qual era o papel dos estudantes, né, para o papel da cidadania. Então, eu acho que foi um processo de crescimento mútuo, né, de todos os lados. Estou vendo aqui mais duas perguntas. A Polly Popex está perguntando que gostaria que os profissionais comentassem como os serviços de saúde podem ajudar a promover participação popular no controle social nas políticas públicas. E a Ana Carolina está perguntando também se existem estratégias para facilitar ou efetivar o trabalho em rede. Quem quer começar falando? Não entendi o finalzinho, Dário, da segunda pergunta. Tá, aqui, ó. Existem estratégias para facilitar ou efetivar o trabalho em rede? Quer começar, Cris? Tá. Essa é fácil de responder, a segunda. É promover encontros com os profissionais. Você aprende a trabalhar em rede. Tá? É a resposta mais simples que eu tenho em relação a isso. Em relação à saúde, eu acho que é você participar das comissões locais de saúde e depois ir adiantando o que é que aquela população deseja, quer, o que você quer como cidadão. Falando um pouquinho mais da pergunta sobre você quer falar mais? Não? Não, eu só ia complementar, assim, de pronto o que me passou foi justamente isso, estratégia é o diálogo. Uhum. Eu lembro que a gente fez, né, justamente isso, a cada mês a gente promovia um encontro, né, em um serviço,
para conhecer realmente como é que é esse serviço, o prédio, o espaço físico, quais eram as limitações, como é que as pessoas se organizavam dentro daquele local, né, para o trabalho, ver quem são as pessoas, porque como a Camila falou, a gente conhece muito por telefone, e não vê quem é, né? Quando a gente vê a cara da pessoa, a gente se aproxima, humaniza, né, você se torna um parceiro, de fato, né? Então, acho que a promoção de encontros realmente é algo muito salutar e né, a ideia de se pensar numa rede, né, você fortalece os nós da rede, né, quando você faz isso. Muito bacana. O pessoal destacou aqui a pergunta da Poli, né? Como os serviços de saúde podem ajudar a promover participação popular em controle social de políticas públicas? Não é o serviço que vai ajudar a promover, são as pessoas que estão nos serviços e as pessoas que frequentam aquele serviço. Eu posso também fazer um comentário sobre isso? Assim, eu tive uma experiência de trabalhar como educação permanente nos CAPs de Araraquara, da BRS de lá, e foi uma experiência muito bem nesse sentido, sabe? Eu acho que quando a gente muda a concepção do trabalhador, seja qual for a política, né, saúde ou judiciário, né, ou educação, ou assistência social, né, eu acho que a gente tem que ter acho que vale muito trabalhar a concepção dos trabalhadores, de projeto, para qual é o projeto que a gente trabalha. E sempre ter um projeto, uma perspectiva de emancipar essas pessoas, né? Porque eu acho que a concepção de trabalho, assim, qual é o objetivo, e quais são as concepções as abordagens que se usa, por exemplo, eu acho que muitas psicólogas levam perspectivas clínicas para o trabalho social. Eu acho isso um erro grave, né? Um erro muito grave. Muitas vezes a pessoa quer fazer uma psicanálise, uma terapia cognitiva dentro de um contexto comunitário, né? Quer fazer um enquadre, e o problema não está na abordagem psicanalista, não é isso, mas é o enquadre, quer dar um enquadre individual, individualista, para uma pessoa que está dentro de um contexto. A gente tem que trabalhar a partir do contexto. Então, eu acho que é isso, assim, é ter um olhar a partir do contexto, ter uma concepção de que a pessoa, de um processo de emancipação, eu aprendi isso, a pensar dessa forma no movimento sanitário, né, que não é só política de saúde, né, o movimento sanitário ele se trabalha com uma proposta a gente fala, uma proposta de civilização, né, inclusive o SEBS, que é a entidade que eu pertenço, está em reunião agora discutindo cadeira do Conselho Municipal de Saúde, né. Eu falei assim, não comprem essa bucha. Eu falei, para que isso? A minha posição é essa, não percam tempo com isso. Hoje, minha posição é essa. Mas o pessoal está animado, né? Então a gente está articulando vários coletivos. Vamos ver como é que vai ser isso. Acho justo. Né? Enfim, vou seguindo aqui nas questões. Eu estou vendo que a gente está até com um tempo bom, assim, até às 9, se for nosso teto, né? Pode ser às 9, nosso teto. Se vocês quiserem que a gente encerre antes também, não tem problema. E eu vou lendo algumas questões aqui, ó. O pessoal já está destacando para a gente, muito obrigado. A entidade do YouTube que está fazendo isso. A nossa formação enquanto psicólogas, viu? Que é a maioria, vamos falar psicólogas. É parca, achei lindo o termo parca, mitologia grega, no que se refere às políticas públicas. Então, formamos profissionais muito voltados para um aspecto pessoal. É isso, Lano, que a gente está falando, né? Como se fosse algo destacado das políticas públicas. Acredito que isso limita muito a nossa atuação. Como mudar esse cenário? Como mudar esse cenário, né? E aí ela termina aqui, estou vendo que será que daí advém nossa prática muito comum em usar a clínica como uma espécie de respiro? Faz todo sentido, viu, Luana? Porque eu já vou passar a pergunta, mas faz todo sentido, porque quando a gente não tem um referencial, a gente usa o que a gente conhece, né? Aí, se vocês quiserem fazer um comentário sobre isso... Eu quero só fazer um. Como mudar o cenário? É mudar a
Concordo. Eu não ouvi, cortou o final. Eu ia falar não justamente ouvi, isso. Desculpa. Ela falou que ia mudar a formação, que é o que eu ia falar, né? Eu fui professora, né, do curso de psicologia, né, de um dos cursos que tem aqui em Ribeirão, e como sempre, né, também sempre tive muito essa questão da psicologia social, né, e levar isso para dentro da sala de aula, né? Então, houve um período que a gente passou aqui em Ribeirão, né, para quem é daqui, a gente acompanhou, foi ano passado, né, gente, aquela sucessão, né, de casos de jovens, né, que foi esse ano, viu, Maris? Foi começo desse ano. Esse ano. Nossa, é mesmo. Puxa, é cara, que a pandemia... começo desse ano. 3 anos perdi em um. um. Te juro que eu pensei que fosse o ano passado, mas no começo desse ano, justamente. E aí, numa das aulas que eu estava, né, com a turma, tinha uma turma que era de primeiro ano e de último ano, né, e a turma do primeiro ano, que era uma disciplina que eu falava sobre a psicologia, psicologia, ciência e profissão, né, era o nome da disciplina, como não falar disso? Né? E aí eu levei essa questão para dentro da sala de aula, né, para a gente pensar justamente essa questão das políticas públicas, o que é onde o município não esteve presente na vida desses jovens, enfim, fiz toda uma discussão e que os alunos sentiram assim de um alívio de poder falar isso dentro daquele espaço acadêmico, porque até então, não querendo, né, colocar mais ou menos peso, mas assim, ali foi o momento para eles poderem pensar sobre o que estava acontecendo. Então, acho que é papel de quem forma também, levar as discussões, né, não deixar a gente que está, por exemplo, dentro de uma universidade como a USP, né, que é muito pesquisa, né, que está muito focado nisso, a gente vive um mundo paralelo, sabe? Eu fiz USP, né, formei, fiz mestrado, depois doutorado, eu falo que foi essa minha experiência. Talvez outros colegas do Dário, talvez não sei se enxerga assim, né, a Sara, as meninas, não sei se enxergam dessa forma, mas assim, é um mundo paralelo que a gente vive, que parece que as nossas necessidades estão ali, se a gente vai conseguir publicar, se a gente vai conseguir verbo para participar do congresso, sabe, assim, a gente fica numa obsessão, assim, de outras coisas, que muitas vezes as discussões mesmo, o fervo da discussão, não vai para dentro da sala de aula, às vezes acontece lá no encontro do centro acadêmico, às vezes acontece fora da sala de aula, é no ambiente acadêmico, mas é fora da sala de aula, e quem garante que a gente tem que garantir dentro da sala de aula também, né? Eu acho que a movimentação estudantil, né, os diretórios, toda essa iniciativa das ligas são super importantes, mas dentro do horário de aula, eu acho que isso tem que aparecer também, para a gente conversar sobre essas questões. Não dá para a gente viver achando que não tem a ver, tem a ver. Então, a Liga, ela surgiu justamente com essa necessidade, porque a gente viu que na graduação a gente não tinha muito contato com políticas públicas dentro da sala de aula, e então a gente resolveu fundar uma liga de psicologia e políticas públicas para a gente estudar mais a fundo isso, assim, por uma necessidade nossa mesmo. A Marisela, a gente está comentando, a gente foi descobrir essas políticas um pouco na prática, né? A lei da reforma psiquiátrica, ela se foi aprovada meio junto com a nossa graduação, né, Marisla? Então, a gente foi entender o que era política de saúde mental à medida que as portarias eram publicadas, né? Então, isso era, né, foi uma luta. Né? Estou até lembrando, a Cris Francelin é uma das pessoas lendária militante da luta antimanicomial de Ribeirão Preto, da reforma psiquiátrica aqui da nossa região, né? Verdade. Ela é a história do movimento da luta antimanicomial, do movimento da reforma psiquiátrica. Larga a mão disso. É importante falar, a gente está aqui, né? É uma referência nossa. E uma pessoa atuante até hoje. São vários congressos da Associação Brasileira de Saúde Mental, está lá. Eu comecei a lembrar como é que eu entrei nessa questão de políticas públicas. Quando eu me formei em São Paulo, tá? E existia um serviço comunitário de saúde mental
numa região muito pobre, em Parelheiros, que hoje é um pouco melhor, é o Jardim Santa Ângela hoje, o Jardim Ângela. E eu lembro que, assim, tinha o de Loreto, tá? O grande de Loreto, que falava assim para nós: não adianta você atender aqui no consultório, achar que este desenho, que era uma linguiça, tá? O paciente está pensando num objeto, mas você foi ver se a casa dele tem comida, se ele não está com fome, se este não é o horário dele comer. Então, eu acho que assim, o último ano de graduação minha, com essa formação, é que me levou e despertou para as políticas públicas. Gente, isso faz muitos anos, muitos anos. Então, eu acho que a universidade tem a obrigação de fazer esse trabalho, essa discussão em relação a isso. Bacana. Seguimos aqui com mais algumas perguntas. Da Letícia. Como vocês acham que os estudantes de psicologia podem se aproximar da rede pública e desconstruir seu preconceito em relação a ela? Quero agradecer a Letícia, porque uma hora eu estava aqui batendo no teclado, ela falou: Dário, fecha o microfone. Obrigado, Letícia. Como que a gente acha que o estudante de psicologia pode se aproximar da rede pública e desconstruir o seu preconceito? Eu vou falar aqui um pouquinho da experiência que eu tenho lá pela instituição, né, pela associação, mas também acompanhando alguns serviços da rede, que por algum tempo isso foi possível fazer esse acompanhamento um pouco mais perto, que é por meio de estágios, né? A gente lá na associação, a gente recebe estagiários de diversas universidades daqui do município, inclusive dentro da própria USP. Eu não sei dizer para vocês se é dentro de uma matéria obrigatória ou não, mas a gente tem uma parceria muito legal com o professor Miguel Bairrão, que encaminha os estagiários e que atua em parceria, assim, bem bacana, e que ao final a gente consegue perceber os ganhos, né, tanto para os estudantes que por ali passaram, quanto para os nossos atendidos e também para a nossa instituição e para a nossa equipe já formada e executora lá dos nossos projetos. Eu acho que eu digitei enquanto vocês estavam falando. E graças à Letícia, ela me escreveu aqui. Queria complementar pelo que a Camila falou, né? Acho que volta mais uma vez a questão da formação, né? Claro que a pergunta foi sobre estudantes, né? Mas essa desconstrução, né, do que é o serviço público, né? Porque a gente olha já o serviço público como um serviço que tem deficiências, né? Falta recurso, falta espaço, enfim, tudo falta, né? Mas o que a gente vai fazer com isso? O que a gente vai fazer com isso? Eu acho que a condução do pensamento do problema, né, a pensar o problema, ajuda, estimula, né? Se a gente for olhar o serviço público só como aquilo que falta, fica difícil mesmo, realmente, a gente querer se aproximar, né? Para que eu vou fazer estágio, né? De atendimento lá na Cuiabá? Para que eu vou fazer esse estágio de atendimento lá da Fundação Casa? Entendeu? Se, não quero, nossa, é muito difícil, tudo tem que fazer, difícil demais. Sabe? Acho que, primeiro, a gente precisa tomar um banho de realidade, né, botar o pé na realidade. E em cima dessa realidade, o que a gente pode fazer? A bem da verdade, meus amores, a gente que trabalha no serviço público, a gente tira leite de pedra. Quanto não, a gente leva a própria pedra e o próprio leite de casa, que muitas vezes isso acontece também, né? Acho que a pessoal também é o terceiro setor, né, Camila? A bem da verdade, corre muito mais isso. A gente quer fazer acontecer. Você pode movimentar mundos e fundos, às vezes não vai chegar, mas não vai chegar no tempo que você precisa,
tá? O projeto, o prazo, o serviço, a campanha de prevenção que você quer fazer, não vai chegar nesse prazo. E aí? Sente e chora? Ô, Mari, vira as costas? Você está me lembrando de um caso. Diga. Uma vez conversando com uma enfermeira de um CAPS, álcool e drogas, que não é de Ribeirão. A pessoa falou assim, estou muito desanimada, eu sinto que a gente não consegue ajudar as pessoas, né? E aí foi muito legal, conversando, aí uma outra pessoa falou assim, mas e o fulano? Né? Falou o nome de uma pessoa que eles atendiam. Ele nem tomava banho, hoje ele toma banho, né? Ele teve um ganho. Aí todo mundo começou a ventilar os ganhos de várias pessoas. E aí, assim, acho que isso me ensinou uma coisa, né? O que a gente tem como objetivo para a política pública, né? Às vezes a gente acha que a gente vai começar atendendo uma pessoa que está sem trabalho hoje, e amanhã a pessoa já vai arrumar um trabalho, vai virar tipo esses coaches de YouTube, né? Vai virar um empreendedor, e vai se virar um CEO de um império magnata de não sei das quantas, né? Mas a gente trabalha com a realidade, a gente trabalha com o contexto social, econômico, a gente trabalha com... E muitas vezes os ganhos que a gente tem, muitas vezes, e eu acho que eu tenho essa coisa, acho mesmo, né? Porque a gente não consegue materializar, a gente não consegue notificar, quantificar, a gente não consegue nem comprovar do ganho que esse trabalho, essa política pública exerce nas pessoas, né? O fato da psicologia estar no território, né? É difícil para a gente quantificar o ganho qualitativo e até quantitativo que a sociedade tem nesse investimento, o fato das pessoas, né, dos equipamentos terem um psicólogo, uma psicóloga, né, ou como que é o impacto da transformação desses processos, né, o fato da gente ter as políticas públicas que a gente tem, né, a diferença que isso gera do impacto numa comunidade, né, a gente ter a gente viu isso por conta da pandemia, muitas pessoas entenderam a importância do SUS, né, a gente via... Era muito legal, assim, a gente via lá no governo federal, era um governo que parecia que não entendia muito da política, faz tal coisa, chamava um ministro da saúde, o cara entrava assim, meu Deus, o SUS é isso, né? Aí demitia o cara, porque o cara entendia que era o SUS, e começava a defender o SUS, era demitido, aí botava outro no lugar, não, a gente quer que vocês receitem cloroquina sem comprovação científica, aí o cara entrava, tá bom, mas o SUS é isso? Nossa, é legal, nossa, olha, eu tô aprendendo tal coisa, demite, chama outro. Quer dizer, assim, existe, né? Acho que a existência dessas políticas, elas protegem muito, né, a sociedade, né, de uma série de questões, né? Elas intervêm nas violências, né? Nas várias violências, violência de gênero, violência racial, né? Elas colaboram, e precisam colaborar mais, obviamente. Elas colaboram no enfrentamento das vulnerabilidades sociais, que previnem as violências, né? Que previnem o sofrimento, uma série de questões. Então, enfim. Tem mais, a gente está caminhando agora para o final de verdade, né? Vou ler aqui a questão da Luana, que ela fala que acredita que a dificuldade de chamar as pessoas da graduação para dentro da discussão sobre política pública... eu pulei, ainda bem que... Vamos lá. Eu pulei a primeira fala, agora vamos lá. Muitas vezes, ao longo da nossa formação, entendemos a psicologia social quase como um sinônimo de trabalho ligado à política de assistência social, e não às diversas outras políticas. E é verdade, eu sempre me coloco como psicólogo social, e muita gente... E eu fui entender isso depois, que as pessoas entendiam que eu falava de psicólogo que atua na assistência social. Muita gente ainda entende dessa forma mesmo, né? E aí, seguindo a fala da Luana, ela comenta assim, está comentando para a Sara, acredito que a dificuldade de chamar pessoas da graduação para dentro da discussão sobre política pública está justamente relacionada, outro quadradinho, à formação que não consegue mostrar a importância da psicologia pública dentro das políticas públicas. É para você, Sara, essa questão. Sim, é uma dificuldade, assim, que a gente tem mesmo, assim, quando a gente vai fazer a apresentação da Liga, sempre vem essa pergunta das pessoas, né?
Qual que é a importância da psicologia dentro das políticas públicas? Qual é o papel do psicólogo dentro das políticas públicas, né? E aí a gente veio fazer o percurso para mostrar o que os psicólogos fazem na política pública. Eu acho que é só parar e ver, para e pensa, se hoje não tivesse psicólogo na assistência, se não tivesse psicólogo na saúde, obviamente, hoje na educação, e se não, como seria, né? Eu acho que a gente caminhou muito, né? E como o Dário falou, né? Eu fiquei pensando assim, é importante hoje a gente tem, por exemplo, vamos colocar o próprio SUAS, né? Já que a pergunta estava relacionada à questão da assistência e como é que foi esse percurso do SUAS? Por que hoje ele está nesse formato? Por que hoje a gente pode falar que existe CRAS e CREAS, mas coisa que, vamos colocar, 10 anos atrás não tinha? Como é que isso acontecia? Né? Então, como é que a gente conseguiu garantir que dentro do espaço da assistência a gente tivesse garantido um espaço para ter psicólogos trabalhando dentro dos CRAS e CREAS? Então, se consegue imaginar hoje um CRAS, um CREAS sem psicólogo? Não sei, né, gente? Eu sou tão arraigada. A questão da psicologia social, né? A gente confunde achando que é assistência, né? Psicologia social, não querendo, assim, vamos estudar, tá? Vamos pegar os clássicos, vamos estudar. A psicologia social, gente, ela dá, sem querer menosprezar a clínica, mas para mim, que eu pelo menos sempre gostei muito mais, ela te dá uma potência de possibilidade de trabalho absurda. Cara, você pode trabalhar numa agência de publicidade. No metrô, Ana Pode até sempre trabalhar. Você pode até trabalhar hoje numa corretora de valores, uma corretora da Bolsa de Valores. Você pode até trabalhar numa corretora de bolsa, porque psicologia social, psicologia econômica, tá ali, ó, ligadésimo, sabe? Você pode trabalhar dentro da política, tá? Quantos tantos políticos que não precisam do apoio do psicólogo para entender o movimento social, né? A gente fazer análise, né, das pesquisas. Então, eu sou, assim, muito suspeita para falar, porque eu sempre gostei muito da psicologia social, mas ela te dá uma potência para você trabalhar para um monte de coisa, sabe? Não é só assistência, né? Social, não é porque é de necessidade de preciso de socialismo, sei lá de onde vem essa associação, pensa sociedade, é muita coisa. Venha para a psicologia social, venha. Adorei. Pessoal, a gente vai encaminhando para o final. Eu queria pedir para a gente fazer umas falas finais, não sei qual é o nome disso, mas umas falas finais. Agradecer a todo mundo que assistiu aqui, vai assistir no futuro, você que está assistindo a gente. Curta aqui o nosso like, comente na página da Lips e se inscreva no canal da Lips. Eu sempre quis falar isso na minha vida. Eu vivi para fazer parte de um vídeo para falar isso. Obrigado, Lips, eu vivi para esse momento. Siga o canal e se inscreve. Tá vendo o sininho Maria? Aqui, ó? Tá vendo Maria, sininho? Também tô falando. Olha, curta e compartilhe. Clica no sininho para você receber todas as notificações da Lips. Isso aqui você tem que comentar também, para o algoritmo do YouTube entender que você gostou. E aí você vai receber mais coisas da Lips. Para a gente poder monetizar esse vídeo. A Lips poder monetizar e vai ajudar a Lips a se monetizar. Se a gente chegar a 1 milhão de views, compartilhe para os seus amigos. Tá vendo? O que a gente fazia no ônibus? Era assim. Eu ia falar exatamente isso. Isso era o nosso ônibus para Jabuticabal. Era exatamente isso. Eu tô começando a chorar de rir aqui, mas não vou falar nada. Olha, já vou fazer as palavras finais antes que eu comece a chorar de rir de verdade. Eu queria agradecer, antes que a gente comece a descambar demais, queria agradecer mais uma vez a oportunidade desse encontro, muito feliz, né? A Cris também, vou te falar, assim, como o Dário falou, para mim era assim, sabe, aquelas figuras que você olha,
a Cris. Ela está aqui, fica quieta. Ela está aqui. A Camila, parceira, a Sara, conheci por meio da Liga, né? Assim como todas as meninas que trabalham na Liga, agradecer demais, parabenizar de novo, e espero que a gente tenha outras conversas, outros encontros, espero que quem assistiu gostou aí, que leve aí para talvez pensar alguma coisa diferente, vai ser muito bom se isso tiver ocorrido. Também queria aproveitar, né, para agradecer essa oportunidade, entender esse espaço como um espaço muito rico mesmo, né, de discussão, de ampliação, até mesmo das nossas percepções dentro das nossas práticas, né, enquanto psicólogo. Eu acho que fica aí, né, o meu desejo para mais e mais espaços como esses, para que os estudantes, os recém-formados, os já formados possam repensar aí a prática da psicologia nas políticas públicas. Eu também queria agradecer essa oportunidade, inclusive a Liga, e queria dizer para mim que foi assim adorável o nosso encontro. Marisley, Camila, Sara, Dário, eu acho que a gente tem que continuar um dia, nem que for num bar, viu, gente? Mas eu acho que a gente tem que comemorar, e eu acho que a Liga está de parabéns, deve continuar fazendo esses caminhos, tá? E trazendo muito mais perto a graduação de quem já está aí trabalhando, vendo, fazendo, tá? Isso é muito importante, porque nós vamos aprender com vocês e vocês conosco, tá? Obrigada. Eu vou falar, e vou pedir para a Sara falar por último e encerrar, porque ela abriu. Eu também quero agradecer, né, a Liga de Psicologia e Políticas Públicas, da USP, a LIPS com 3 P's, né, para facilitar, achar nos canais do Instagram, etc. Se inscreva no canal, comente, curta, compartilhe para seus amigos o canal da LIPS. Quero agradecer que são pessoas, né, essas graduandas, né, são pessoas incríveis, super competentes, super sérias. Fico encantado com o jeito de trabalhar delas. Quero agradecer a parceria do CRP, na pessoa do Leandro Gabarra, que está representando o CRP nesse processo, e também a parceria do núcleo da Associação Brasileira de Psicologia Social, a BRAPS, que a gente tem aqui na nossa região, e dizer que a gente também está fazendo esse processo para dizer que a gente tem uma Associação Brasileira de Psicologia Social, a gente está criando, né, um coletivo em Ribeirão Preto. A gente quer, quem tiver interesse, nos procure, né? Deixa um comentário aí no YouTube, manda um zap para a gente, porque a gente quer fortalecer esse movimento, né? Fortalecer, cuidar o movimento, enfim, tanto faz, é piada interna. Mas é isso, gente, agradeço demais aqui o nosso processo, e vou passar aqui a fala para a Sara, e muito obrigado. E Sara, peça a foto, estamos botando aqui para você pedir a foto. A gente agradece muito vocês pela disponibilidade, por aceitarem estar aqui com a gente, conversar com a gente. Vocês trouxeram, assim, coisas muito importantes, muito, assim, incríveis, que vão ajudar no nosso processo, né, de formação, no nosso processo de conhecimento. Agradecer de novo a Abrapso e o CRP por essa parceria com a gente, para a gente poder realizar esse evento, né, que está sendo muito legal. O próximo dia do evento vai ser na quarta-feira agora, dia 2 de dezembro, né? Então, às 7 horas, nesse mesmo canal. Então, aí para saber mais informações sobre palestrantes e tudo mais, acessem as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, né? LIPS, USPRP, a gente vai deixar aqui na descrição também, nosso Instagram e nosso Facebook, e na descrição também tá o formulário de inscrição para poder ganhar o certificado. Lembrando que o certificado, ele é para todos os dias do percurso, ele é para o percurso inteiro, é um certificado para o percurso inteiro,
e não um certificado por dia, tá? E agora, né, se vocês puderem para a gente dar um pose, para a gente fazer um print para uma foto da participação, né? Ai, gente, peraí. Cadê? Achei. Tá pronto. Gente, eu acho que é isso. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Tudo bem? Muito obrigada por compartilharem o conhecimento de vocês com a gente. Estamos muito agradecidas, tá bom? Muitíssimo obrigada e até a próxima.